Meu nome é Fábio Rocha, eu sou diretor executivo da D'Amigos Consultoria, uma empresa que tem 33 anos de mercado, fundada por Maísa Santana Neville, sócia fundadora, e estamos aqui para iniciar uma série do podcast Fórum 50 Mais Diálogos. Vamos entender por que isso surgiu, vamos falar aqui principalmente nesse primeiro episódio de um evento realizado em Salvador, 10 e 11 de abril, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, com mais de 300 pessoas, com grandes especialistas. Então, o nosso primeiro episódio vai ser exatamente sobre o fórum, contexto, destaques, e o tempo todo vamos estar falando de vida, de carreira e longevidade. É muito especial estar aqui com vocês e temos duas, que eu não posso dizer que são convidadas, porque de uma certa forma temos aqui uma co-idealizadora do evento, do projeto, temos aqui Thelma, que foi uma das painelistas e palestrantes e também grande parceira nesse movimento. Elas vão se apresentar devidamente. Então é muito bom estarmos aqui. Estamos sentindo muita falta, né, Bel? Bel é Maria Isabel, tá, minha gente? Então, para quem vai estar nos assistindo em qualquer tempo, a qualquer momento, de Maísa está nesse momento em Portugal, curtindo a longevidade e a longevidade com filhos e netos. E vocês vão se apresentar devidamente. E a ideia é exatamente a gente, antes de mais nada, e já agradecer muito a parceria com a Escola Baiana de Medicina. Parceria importante, estamos aqui no SEDET, liderado pelo professor Antônio Carlos, uma equipe fantástica que traduz a cultura da baiana na atenção, no acolhimento, na excelência no que faz. Demoramos muito aqui para ajustar os bastidores exatamente para essa cultura. Já lhe agradecer, Thelma, agradecer a reitora especial e a toda a diretoria. E o nosso primeira questão exatamente qual foi o gatilho, e eu também estou me fazendo essa pergunta, porque eu participei disso, fui um dos co-idealizadores. Qual foi o gatilho, qual foi a faísca? Por que surgiu a ideia do Fórum 50 Mais? Maria Isabel, por favor. É isso, né, Fábio? A ideia do fórum veio de uma observação nossa do quanto esse tema não está sendo discutido ainda aqui na Bahia. Não é? Como as empresas, a sociedade, as pessoas, os profissionais ainda não despertaram para a questão da longevidade, da longevidade, como a D'Amigos chama, que é envelhecer de forma ativa, proativa, continuando uma pessoa produtiva e buscando, se for o caso, novos caminhos, mas continuando nessa vertente de ter um envelhecimento saudável e ativo. Então, o que é que a gente observa? É um tema que não é tratado. A gente chega para apresentar muitas vezes e as pessoas desconhecem até que está havendo uma revolução prateada, que há uma transição demográfica, que existe um termo chamado economia prateada. A gente precisa mostrar, que não é uma invenção nossa, que é um termo que está aí no mundo. O próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento fez um seminário ano passado sobre esse tema, inclusive tirando projetos para essa área na América Latina e no Caribe. Então, a gente leva essas informações, é meio assim uma semeadura. Perfeito. Então, o fórum veio, a primeira edição, eu acho que muito para mostrar, abrir esse contexto aqui em Salvador e na Bahia. Percebam como isso é interessante, Eu quero lembrar aí para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, eu tenho 53 aninhos, apesar da carinha de 35, performance de 27, brincadeiras à parte. E como é interessante, porque parece que a gente esquece que a gente ter 50 a mais é algo bom, significa que viveu, Então, como eu brinco, as pessoas ou têm 50, ou têm mais de 50, ou vão fazer 50. Então é como se a sociedade, como se as organizações, como se as pessoas não acordassem para essa ideia, e você colocou dois termos aí muito interessantes. Longevidade, no sentido de ter o máximo de qualidade de vida e saúde, se cuidando para isso, e longevidade, que é um termo do gerontólogo Alexandre Kalash, que trata exatamente dessa questão de ser produtivo. E você traz também, Bel, e aí eu já vou provocar a Thelma, a questão do envelhecimento. O Brasil não é um país mais de jovens, nós temos números imensos, a força de trabalho cada vez mais será de 45 mais. Então, Thelma, eu queria lhe ouvir também, você que participou, não só lá como painelista, não só lá como palestrante, mas que viveu o fórum ali naqueles 2 dias dentro da FIEB, de que forma você percebeu essa questão do objetivo do fórum, o quanto esse objetivo você acredita que é alcançado, e já temos aqui uma notícia boa, compromisso público, pelo que eu entendi, falou-se em primeira edição, quem fala em primeira edição é porque vai ter segunda, vai ter terceira, vai ter quarta,
E a gente dizia que nos bastidores tem que ter todo ano. Então eu queria que você, com o seu olhar, não só de alguém que tem uma longa jornada na área de desenvolvimento humano, não é? Alguém que também é 50 a mais, como é que você viveu do outro lado do balcão, ou participando disso, essas questões que a Maria Isabel traz como propósito desse fórum, desse evento? Extremamente importante, né? Porque a carência é muito grande, nós não despertamos, né? De que, primeiro, nós não aprendemos a envelhecer. Então, tem todo um letramento para isso que urge que as pessoas busquem esse letramento, que as organizações promovam esse letramento e, além disso, a preparação para essas carreiras após 50, após 60, após 70, certo? Tendo em vista que o que a gente observa no mundo, no mercado, é de que pessoas que são 50 a mais hoje são o esteio de muitos orçamentos familiares. Então, tem netos que são sustentados por avós, por exemplo. Então, e nós estamos caminhando, né, dentro de uma era cibernética de mudanças muito importantes que vão acontecer, estão acontecendo já, que é realidade, a época dos ciborgues, né? E que, se as pessoas mais jovens vão ser atingidas nesse aspecto, né, da digitalização, dessa transformação, que dirá os 50 a mais, né? Porque a gente não nasceu, eu tenho 62 anos, nós não nascemos nesse mundo digital, né? Então, eu quero aprender, mas eu não tenho a habilidade que uma filha minha tem, por exemplo, um filho meu tem, porque eles já nasceram nessa era, né? Então, assim, o que é que a gente observa? O que Isabel colocou é de que há um esquecimento, as pessoas estão adormecidas. O que a gente viu no fórum é que os nossos auditórios estavam lotados de pessoas. Então, existe sim uma preocupação, mas não existe ação efetiva que possa sustentar ou apoiar essas pessoas nesse processo. Então, as pessoas estão começando a entender que tem uma necessidade, mas não sabe o que fazer. Então, nós estamos aqui para, através desses fóruns, né, que a gente pretende que seja anual, né, vamos ver, né, porque não é tão fácil, né, Sem Fábio? dúvida. Realizar, a Isabel, que é a principal inventora desse processo, né? Maísa e eu. Maísa Neville, que não está aqui hoje conosco porque está de férias, né? Está curtindo um momento especial da vida dela, mas é uma pessoa também que está sempre nessa luta, né? A gente precisa, de fato, criar esses espaços dentro da nossa sociedade. Perfeito. Só para organizar um pouco para quem está assistindo, primeiro, assim, gostinho de Quero Mais, estão passando aí imagens, né, do fórum, né, foram momentos assim, de muita emoção. Uma das coisas que mais me marcou foi quando eu disse para a Maísa, eu fiz o papel, além de palestrante, painelista, de mestre de cerimônia, quando eu disse eu te amo, né, isso é uma coisa que vai me marcar para o resto da vida. Não sei se já tinha dito para ela, só e para vocês entenderem, a Damicus ela é criada quando Maísa tem mais ou menos 50 anos, ou exatamente 50 anos. Eu entro na empresa alguns anos depois com 25. Então a própria tradução da Damicus tem a ver com o que a gente está tratando aqui, que não é só os 50 a mais, falaremos disso em outros episódios, que é a diversidade geracional. É a primeira vez na história do mundo que 4, às vezes até 5 diferentes gerações trabalham na mesma organização. E a Damicus, na verdade, tem uma caminhada de outras áreas de atuação, desenvolvimento de liderança, cultura organizacional, ESG, e, nos últimos anos, carreira e longevidade. Eu queria ouvir um pouco de vocês, e vocês já viram aqui, que é impossível, mesmo tendo um chato como eu aqui, tentando conduzir, a gente esgotar qualquer tema. Tem tema aqui, né? Tem muita linha aí para a gente traçar e discutir. Mas, assim, o que é que surpreendeu mais todos nós, né? Eu vou me incluir, todos nós, nessa caminhada, antes mesmo do evento acontecer. Até o dia 10 de abril, né, ali de manhã cedo, quando as pessoas começam a chegar, o que é que nos surpreendeu nessa caminhada? Né, Bel, você que viveu isso intensamente, busca de patrocínio, a ideia do fórum, a escolha, você e Maísa tiveram um papel fantástico na estruturação da programação,
né? Thelma, que viveu isso de uma certa forma, não só sendo convidada para compor um painel, mas também vivendo ali, né, as agruras e os prazeres desse desafio. O que surpreendeu a todos nós antes mesmo do evento acontecer e trazendo para as falas de vocês? Vazios, surpresas, não querer reconhecer que envelheceu, não entender que os 60 mais não se coloca pijama ou camisola, como se dizia antigamente. Olha, para mim, não foi muito uma surpresa, mas de uma certa forma, também foi a adesão dos palestrantes à nossa proposta. Porque as pessoas todas que nós procuramos para que fizessem parte da grade, da programação, elas se dispuseram. E a gente teve palestrantes de renome no cenário nacional, vindo para a Bahia sem cobrar palestras, pessoas que normalmente cobram palestras, apenas pela passagem e hospedagem. Não é? Por quê? Porque esse sentido colaborativo, que acho que o momento que a gente vive, nessa questão de se falar do processo de envelhecimento, da necessidade de se ser ativo e produtivo, as pessoas que estão engajadas nisso, entendem isso também como uma parte generativa, que é uma das coisas que o envelhecimento se presta, né? Também a gente trabalhar em causas que terminam sendo uma contribuição para a sociedade. Então, isso realmente foi uma surpresa muito positiva, como as pessoas se dispuseram, vieram, pessoas, inclusive, que queriam vir e que não tiveram condições por questões de estar em outro país, mas que viriam da mesma forma, gratuitamente. Então, a gente vê que a gente tem essa questão do tema não ser discutido, mas a gente também pode contar com muita gente. É uma agenda que é uma agenda colaborativa e que só faz enriquecer e facilitar as nossas possibilidades. A Rede Inventividade, que é que eu faço parte, que foi co-produtora do fórum, a gente já tinha um pouco essa experiência, por isso que eu digo que eu não me surpreendo tanto. Mas nós somos um coletivo. Então, você, enquanto coletivo, a gente já teve Dr. Kalash no segundo encontro, agora em novembro, Ari Filler também, pessoas de outros estados, e aqui da Bahia, pessoas que no primeiro momento que não nos conheciam, né, também se dispuseram. Então, é uma causa que quem está engajado se dispõe a colaborar e a criar esse ambiente, que isso eu acho que é um fator muito positivo para outras edições, para o podcast, para tudo, a gente poder contar com essas pessoas que já têm um certo renome no cenário nacional. Maravilha. Perfeito. E aí, já aproveitando, né, para a gente não esquecer, e se faltar algum registro, estão aí nos anais do evento, né, sejam nas redes sociais ou nas matérias, os grandes parceiros, né, particularmente, não só parceiros, mas da gestão interna, Zé Roberto, da Sim Capital Intelectual, Sim. A própria Rede Inventividade, que foi, né, o grande parceira na sua figura, e de todos que estão envolvidos nesse coletivo. Banco do Nordeste, um dos patrocinadores junto com o governo federal, né, o Grupo Atade, que deu uma cobertura fantástica. Me ajude, pode dizer, se eu esquecer. Moria, né, lá da turma de Cláudio, o grande tricolor, né? Salvador Shopping, a RGC Investe, a Prudential, a FIEB, que sem a FIEB esse evento não teria acontecido, porque a gente vinha desde o ano anterior buscando viabilizar. Então, tantos e tantos parceiros, né? A própria BRH, na figura do seu presidente, o Vitor, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Tribunal de Justiça, várias instituições que estavam presentes com grandes números, né? De pessoas ou de palestrantes que estavam. Porque assim, minha gente, foram os 20 maiores especialistas, ou entre os maiores, que estiveram aqui falando sobre esse tema. Thelma, dentro dessa linha, você que tem uma experiência muito grande com projetos, né? Falar de projetos de sucesso, falar de desafios é a sua cara, né? O que você imagina, independente do quanto você conviveu conosco, que foi assim a grande aprendizagem antes do avião decolar, né? Para que um evento desse acontecesse? Como é que Maria Isabel e Maísa definiram ali a programação, tão elogiada depois, pessoas que disseram assim, eu não tive um momento que eu não queria estar aqui, né? Seja na questão da viabilidade, seja na questão da coragem. Eu acho que realmente quem trabalha com eventos é coisa de maluco, né? Porque precisa muita coragem, porque você nunca tem certeza. Que você, seja por toda a sua experiência
de projetos, corporativa, ou aquilo que você conviveu conosco só 50 mais, imagina que foi o grande aprendizado nosso, ou o grande desafio nosso até o evento decolar, de fato? O que eu percebi, né, de que dessa carência, a necessidade, né, e a oportunidade, né, da gente investir, desse investimento nesse tema. E o impressionante para mim é esse engajamento, né? Como as pessoas se engajaram. A Isabel trouxe a questão dos palestrantes, mas também dos participantes. Sim. Né? Aqueles que foram e lotaram, né? O auditório da FIEB, né? Eles estavam lotados e super engajados, motivados, ansiosos por não perder nenhuma oportunidade de ouvir as pessoas, né? E, para mim, são gatilhos importantes, são estímulos importantes que a gente precisa construir isso de uma forma mais sistemática. Por quê? Porque a gente precisa criar mais espaços de reflexão sobre essas possibilidades, né? Para que as pessoas comecem a despertar. Aquelas pessoas que eu tenho absoluta certeza que aquelas pessoas que ali estavam saíram de lá impactadas. Perfeito. Certo? Então, a gente precisa criar mais espaços para impactar mais pessoas, porque há um delay muito grande, um atraso muito grande entre o que está acontecendo hoje e o amanhã, né? Então, a gente tem que estar se preparando para o amanhã, e essa preparação não está acontecendo de forma escalonável, como o processo de desenvolvimento está acontecendo no Brasil, na Bahia e no mundo. Maravilha. Né? Só para vocês terem uma noção, e também nessa linha sempre fazer esse papel de organizar um pouco a linha do tempo, né? Eu já cometi um dos pecados aqui, eu não trouxe o livro, nós lançamos um livro, eu e Maísa, no setembro de 2021, foi um livro muito marcante, é um livro que fala sobre diversidade geracional 50 a mais. Para mim foi mais marcante ainda, porque eu tinha saído de um Covid, né, mais ou menos ali no início de 2021. Fiquei 16 dias entubado, então graças a Deus o livro não foi em memória. A Maísa desenvolveu há 10, 12, 14 anos atrás uma metodologia chamada Programa Seniors, né, que não só é voltada para a pessoa física, mas a gente já fez projetos corporativos, inclusive aqui na Baiana. Teremos um outro episódio para falar sobre isso. E realmente o desafio foi gigante, né? Tinham momentos ali, eu acredito que a gente chegou a titubear e desistir, porque fazer coisas novas, disruptivas e trazer temas que muitas vezes não estão ali à baila, né? É muito difícil. E realmente nós não temos uma relação ok para o envelhecimento. Eu, particularmente, posso dar um depoimento aqui que eu tinha ou ainda tenho a síndrome do Peter Pan, né? E aí eu descobri isso vendo meu pai envelhecer, vendo a situação que eu passei no Covid, acordando para aquela ideia que eu tenho que pensar nos meus 83. Então, para a gente fechar esse primeiro grande bloco, e vocês fiquem à vontade para fugir, inclusive, desse enquadramento aí das questões, para trazer outros temas, qual foi o momento mais marcante para vocês do fórum? Qual foi o momento que fez os participantes realmente brilharem os olhos ou até lacrimejarem? Só pode ser um, não pode escolher mais de um, não. Que aí a gente vai virar agora e vai para outro tema. Tempo para pensar, depois a gente bota um reloginho. Tchu, 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 tchu. Vamos lá. E aí, qual foi o momento mais marcante? Eu já falei o meu, né? Antecipei um pouco aqui. Foi o momento que eu disse eu te amo para mais. Sim. O momento para mim foi ver meu marido na plateia. Foi muito importante. Meu marido tem 68 anos, né? Não ia assistir. Eu falei, mas você não vai assistir. E ele foi comigo, eu já participei com a Isa da Maturi Fest em São Paulo, né? A gente fez uma apresentação do programa Seniors que foi desenvolvido pelo Damigos aqui na Escola Baiana, né? Então a gente levou esse programa também para lá, a apresentação. Ele foi comigo naquela, gostou demais. E o fórum aqui na Terra, né? Ele não, de última hora ele resolveu ir, né? E foi muito feliz para mim, porque eu acho que assim, é esse despertar, né? Que a gente não adianta forçar, mas o outro tem que vir
porque está mobilizado com o tema, porque ele precisa de ferramentas, de orientações, né? Dizem, porque se você não se prepara para você envelhecer, né, de uma forma sustentável, saudável, ativa, uma das coisas que é mais importante para a gente é o significado do trabalho, é você ter um sentido na vida. Você pode deixar a sua atividade que você faz hoje, ao longo dessa faixa etária, né, que for aumentando a sua faixa etária, mas você pode escolher um hobby, mas você vai ter uma ocupação que faça sentido para a sua vida e para vamos dizer, para o seu propósito de vida, né? Então, isso é fundamental para que as pessoas se identifiquem. Então, muitos eu estou fazendo a minha transição, por exemplo, né? Então, isso fortaleceu, inclusive, estar nesse lugar. A gente vai falar depois sobre o programa, o quanto isso me mobilizou, né, para ir para a ação, para movimentar a minha transição, e o quanto o fórum também fortaleceu esse momento. Então, eu acho que são 2 momentos de eu olhar para o meu marido e dizer assim, estamos juntos. Maravilha, muito legal. E aí, Bel, o que foi mais marcante? Marcante, assim, em termos pessoais, foi a homenagem a Mário Kertes. Perfeito. A homenagem a Mário Kertes, porque eu fui aluna dele e trabalhei na prefeitura, em 2 empresas da prefeitura, sendo ele prefeito, né? Então, eu conheci duas facetas, né? 2 papéis que ele desempenhou, do político e o do professor, e acompanho a transição dele para radialista, né? Que é uma coisa assim fantástica. E vê-lo contar toda aquela história, né? Foi uma coisa que realmente me marcou, porque é uma pessoa que até hoje, com 80 ou 81, cria novas vertentes, novas possibilidades, fez a transição, já praticamente pode dizer que fez a transição da empresa para os filhos, né? E continua ali dando suporte e criando coisas que são inovadoras. Então, acho que é um exemplo realmente, foi uma felicidade muito grande a gente escolhê-lo para ser homenageado nesse primeiro fórum, porque é a síntese de tudo que a gente traz. É uma pessoa que viaja e faz o programa de lá, de fora, então não é avesso à tecnologia de jeito nenhum. Não é? Então, tudo que a gente prega, que a pessoa pode fazer, de estar aí ativo, mas ter sua vida equilibrada, como a Maísa está fazendo, que é uma pessoa super ativa, mas nessa fase, principalmente, a gente tem que ter maior tempo para usufruir daquilo que conquistou e para, vamos dizer assim, regar os afetos. Não é? Regar os afetos. Então, tem que estar com a família, tem que fazer uma viagem de lazer, tem que fazer uma viagem de descanso, o que gostar, não é o que se diz, é uma hora que cada um sabe o que é que quer fazer. Mas então uma pessoa que é um exemplo disso, foi muito emocionante para mim, inclusive, e ele se emocionou contato. bastante, né? Ele é isso. A gente não sabia se ele estava chorando ou sorrindo, para vocês reforçarem, inclusive, essa homenagem que deve ocorrer todo ano, né? É exatamente para que você tenha ali alguém de carne e osso inspirando, que viveu essa transição, que tem vivido essa longevidade, que foi para ação. Porque as intenções sempre existem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que provoca um pouco isso. E aí, assim, eu não vou esquecer, eu peço que vocês me ajudem, que eu for lembrando para agradecer aqui, porque foi um desafio gigante. Nós não somos uma empresa de eventos, somos uma empresa voltada para treinamento, para consultoria, e por mais que a gente tivesse ali a experiência do Zé Roberto, né, que é um grande Marte, não só baiano, mas nacional de eventos. Então, assim, parcerias do próprio Correio, né, o Correio da Bahia, o jornal, as parcerias do Loyola da Logos, né? Sim. O trabalho técnico dessa fera que está aqui conosco nos bastidores, Rodrigo, que é um grande estrategista de marketing digital, que mais do que das redes sociais cuidou de uma série de aspectos. Então, assim, realmente foram pessoas ou foram instituições, até porque as instituições não são CNPJ, que a gente foi encontrando. E uma coisa que me marcou, para a gente fechar esse bloco, e eu quero dizer isso assim de forma muito positiva, quando as pessoas começaram a entrar para o auditório, foi aí ali da FIEB, o que eu me assustei é que eu esperava pessoas
50, 60. Né? Sim. E tivemos muitas pessoas de 70 e 80 a mais. Eu me lembro da situação que eu quis fazer um sorteio, se eu vou perguntar quem tem mais de 80, imaginei que ia aparecer 3, 4 e apareceu uma multidão. Então, realmente, a gente tem um espaço aí gigante, e aí a pergunta é um pouco essa. Se a gente tivesse que condensar o fórum, né, em cima de aprendizados que os participantes, que aqueles 50 a mais, e gente com menos de 50, Sim. tinham também gente lá com Sim, muito menos de sim. 50, achei bem legal. Né? O que a gente pode dizer de conselhos práticos, de aprendizados para 50 a mais? Na linha do por onde começar, né? E o título, inclusive, do episódio, ó pessoal, eu estou seguindo assim, um roteiro lindo e maravilhoso, não foi feito por mim, feito por mais dona Isabel aí, e a frase é muito legal, não é sobre idade, é sobre potência em transição. Vejam que é uma ideia completamente diferente do envelhecimento, do aposento. É a ideia de, pelo contrário, do momento do ápice daquele ser humano e profissional. Então, assim, que aprendizados, se a gente pudesse condensar num conselho, os 50 a mais os participantes lá tiveram com tudo que aconteceu nesse fórum. Fiquem à vontade, não vou estabelecer ordem não, tá? Deixa eu ir que você conta. Sou eu primeiro, a Isabel quer me dar a Deixa eu- vez, tá vendo? Não, eu falo. Ah, você fala? Eu quero que você fale depois. Tá bom, tá bom. Porque aí, eu acho o seguinte, o fórum, eu acho que ele trouxe para as pessoas a demonstração de que a aprendizagem ao longo da vida, que é um dos pilares do envelhecimento saudável, ela é possível estar acontecendo. Acho que esse foi um grande aprendizado. Assim, alguém que está ali com 40, vendo que tem que se organizar e que pensar nisso como uma linha de tempo. Porque a gente diz assim, eu tenho 69, tá? Então, eu não estou pensando em parar por agora nada do que eu estou fazendo. Mas, claro que eu não vou fazer coisas que eu fazia aos 40. Então, eu tenho que estar aprendendo coisas novas e fazendo essa transição permanente para que eu continue ativa dentro da possibilidade daquele momento e das minhas escolhas daquele momento. Né? Então, acho que as pessoas viram muito isso. Claro que para quem está com 40, 50 é uma coisa, mas quem está com 80 também viu que tem coisas que podem fazer. Thelma trouxe a questão da tecnologia. A gente sabe que uma vez que a pessoa mais madura domine algum conhecimento sobre inteligência artificial e tal, é um excelente colaborador em termos de formular as perguntas para a inteligência artificial, de traçar os cenários. Por quê? Porque tem um repertório grande. Então, pode justamente fornecer subsídios para que o que venha de lá seja mais adequado ao que se quer fazer. É diferente de quem vai perguntar sem ainda ter vivido. Então, vem uma coisa bem rasa. Diz assim, a inteligência deu uma resposta que está errada, ela vai para ali. Mas por quê? Porque a pergunta, muitas vezes, foi feita ainda para se saber o que é, como se fosse o Google, né? O que é aquilo. Sim. Não é. A gente tem que fazer uma conceituação, tem que traçar um cenário. Então, muita gente de mais de 70, de mais de 80, a gente tinha ali o Ricardo Pessoa, sim, a gente tem do trabalho, que é do trabalho 60 mais também, Ari Filler, que lá no grupo do 50, 60 mais, você tem o Senior Geek, que é justamente uma startup que é de pessoas mais maduras, que trabalham com tecnologia e trabalham para a empresa. Verdade. Tá entendendo? Não é diletantismo. Então, essa questão acho que despertou nas pessoas, com alguns palestrantes, que, primeiro, pela idade dos palestrantes, de alguns, não é? Isso já é uma coisa, de ver pessoas como Beltrina, Ari, Ricardo, não é? Que estão já numa fase... Né? Juliana é mais nova, mas Juliana é mais nova. Tá. Né? Eu digo assim, vendo que essas pessoas estão criando, e estão fazendo, e estão com projetos, com planos, então isso já motiva as pessoas. Não é? E ver que não quer dizer que nenhuma idade é para parar. A gente é que sabe se é para parar uma coisa e começar outra. Porque aí está, a gente fala de trabalho, mas fala de voluntariado, fala da questão, que é a questão generativa, né? Então, muita coisa que se faz, fala de um hobby, de uma arte que se cultiva. Então, acho que isso, as pessoas meio que se encantaram. Eu sinto assim, que as pessoas que eu conheço e que foram, se encantaram com, vamos dizer assim, tem luz no fim do túnel, não é luz, tem um lugar que eu posso chegar e que é palpável de chegar porque outros estão lá. E me permita, viu, Thelma, é muito diferente você dizer amei, gostei do evento, desse evento me provocou, esse evento me deu novos repertórios, esse evento me deu novos olhares sobre mim, em termos de presente, futuro, ou sobre todas as questões.
E aí, como a gente aqui não tem parada para comercial, quem eu for lembrar para agradecer, eu vou lembrando, tá? Agradecer, por exemplo, George, né, da gráfica, que deu todos os blocos. Agradecer a Eletromídia, fazer uma referência específica aqui, porque a gente falou FIEB, mas a grande madrinha ou padrinho foi o Instituto Evaldo Lodge, da figura da sua superintendência Edneide, e de toda a equipe do IEL, particularmente Gleicimar. Então, realmente foram muitas pessoas envolvidas que a gente ia aparecendo e esses desafios iam colocado. E aí, Thelma, você que viveu não só participando, né, como painelista, como palestrante, mas ali também assistindo outras palestras, conversando com as pessoas, quais os principais aprendizados ali dos 50 a mais, condensando um pouco numa linha de conselho prático? Bom, para mim, o grande aprendizado que eu acho que aconteceu para todo mundo que estava presente é a quebra do paradigma, né? De que o aposentar, a gente pensa logo no ir para o aposento. Então, tem vida além da idade, né? Então, em qualquer idade, pode ter vida e pode ter muita luz, pode ter muita atividade, mas, como Isabel colocou, com os afetos. É momento também da gente, aquele tempo que a gente viveu, muito acelerado, muito voltado para o trabalho, é um resgate de retornar para que você consiga, a partir de uma certa idade, você fazer mais. É o que a gente deveria ter feito desde antes. Sim. Né? O equilíbrio. E a gente não aprende a fazer isso, que a gente é fazer, e esquece de ser. Né? Então, é o momento dessa parada. Então, eu acho que colocou as pessoas muito nesse lugar, né? De que eu sou potente, né? Quais são minhas habilidades? O que é que eu posso fazer com essa potência, né? As pessoas que têm 50 a mais, gente, tem uma caminhada e uma história que não pode ser desprezada. Não são pessoas que são ágeis, né? Nas tecnologias, mas elas aprendem, sabem para que servem, sabem como utilizar e essa estrutura, né? Dentro das organizações, na família, né? Meu filho ensinou ao meu sogro, que hoje tem 92 anos, e há 10, 12 anos, eu acho, menos de 10 anos, nós demos um computador para ele. E meu filho saía todo domingo para ensinar o avô. Deu os primeiros, ele fazia medicina aqui na Baiana, né? E ele deu os primeiros ensinamentos, letramento sobre o computador, né? O uso de computador, e ele hoje se considera cidadão do mundo, tem Instagram e tudo, e tem 92 anos de idade. E está conectado com o mundo. Então, assim, é focar nisso, né? Maravilha. Focar nas suas habilidades e desenvolvê-las para que possa, de fato, construir caminhos de felicidade, né? De paixão. Porque você viver apaixonado pelas coisas que você faz, você flui, né? Você flui de uma forma, você entra em fluxo com as suas coisas, sem que isso seja estressante, sem que isso seja um fardo, né? É o prazer a serviço. Né? Gostei. Prazer a serviço. Massa. Queria só pegar uma coisa aí, um primeiro ponto, isso que Thelma traz, de que a gente fica no fazer, é o que a geração Z, que está sendo tão criticada, já veio sabendo, tá entendendo? Já veio sabendo, então eles não querem repetir esse modelo. Eles querem ter uma vida que já seja uma vida equilibrada, não é? A gente tem visto isso e isso choca, porque o mundo ainda é esse mundo duro. Mas eles que são o novo, que o novo sempre vem. Não é? E nessa questão da tecnologia, né, eu também tenho uma historinha rápida, Fábio, do que um senhor que aprendeu a tecnologia, e ele tem uma fazenda lá no oeste, mas no oeste do oeste, sabe, bem longe, que exigia muito para ir, a viagem é puxada, não tem avião, e aí ele botou câmera lá em tudo, ele controla, vê os bois dele daqui, tá entendendo? E daqui, então, olha, não sei o que. Então, ele aprendeu, porque é isso, a pessoa idosa também, para ela aprender, para ela se interessar por alguma coisa, aí entra uma área que eu gosto muito, que é a andragogia, ela precisa ter interesse naquilo
E trazer, claro, a pessoa adulta precisa ter um interesse, que às vezes é um interesse prático, e a pessoa, quando já está nessas idades mais avançadas, precisa ter um interesse que seja prático e que dê prazer, Isso. não é? Carl Rogers já dizia isso, né? Carl Rogers, De que ninguém ensina nada a ninguém, a pessoa precisa querer aprender. Querer aprender. Né? Então, quando você tem uma motivação para isso, né? Quando você entende que dor isso vai vai resolver, né? Que solução, que problema você tem hoje que vai ser resolvido, você se engaja. Você aprende, você se motiva para. Né? E não precisa ser um especialista também. Sim, não precisa ser um especialista. E não precisa também estar fazendo algo revolucionário. É na sua vida, no seu ambiente, na sua comunidade. O que fazer, gente, não falta. Romero fala sempre, Romero Magalhães, que foi palestrante também, é da Rede Inventividade, do labor e o sabor. Esse equilíbrio, não é? Entre o labor e o sabor. Porque deveria ser sempre, mas na maturidade, o autoconhecimento, para que a gente possa fazer escolhas que nos beneficiam, é um fator, assim, essencial. Olha, vocês já viram aqui que é muito mais do que o Fórum 50 Mais, né? Porque nós já trouxemos aqui reflexões, mensagens, né? Sugestões que vão muito além de um evento, né? Na verdade, são lições de vida, né? Lições de carreira. Eu gosto muito da expressão priceless. Priceless, a tradução ao pé da letra, é impagável. E essa é a mensagem que a gente está traduzindo. A maturidade, a senioridade, né? Mais até do que a experiência de 50 mais, ela é impagável. Ter 5 minutos com profissionais, com pessoas, com seres humanos que viveram altos e baixos, que viveram mudanças radicais, inclusive no nosso país, que é um país da instabilidade, das incertezas, das grandes mudanças, realmente as organizações não podem abrir mão. E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar e o que eu acho que a gente foi abordando, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, por a questão do tempo. E a primeira é: como as organizações e a sociedade precisam se transformar para abraçar melhor essa potência 50 mais? Posso falar? Posso começar? Deve. Então tá. Bom, eu acho que primeiro mapear seus 50 mais, né? Ter um desenho de carreira, né? Que faça um alinhamento para que essa transição, como a gente fez, né? De pensar dentro e fora da empresa. E trazer essas oportunidades para prover essas condições, né, de cursos digitais, né, para que a pessoa possa também estar conectada com essa vida moderna. Né? Então, assim, entender os perfis, as habilidades e competências, fomentar esse desenvolvimento dessas pessoas dentro das organizações para que elas possam se sentir mais fortalecidas para fazer essa transição, ou dentro da organização ou fora da organização. Muito bom. Bel, sei que você quer comentar, vou pegar um gancho aqui na segunda pergunta. Não, pode. Pode? Olha, só lembrando também, explicando um pouco para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, realmente 2 dias de evento é porque se conseguiu ter diversidade e profundidade de temas, né? Vida que Bel foi citando aí palestrantes, Marcelo Veras, né? Sim. Foi não só palestrante, mas um grande parceiro, uma referência. Professor Egídio, que deu uma aula sobre longevidade. A própria questão do painel sobre empreendedorismo social na serenidade, com Maria Rita, das Obras Sociais em Manduce, e o Roberto Sá Menezes do GAC. Então, realmente, fica a Juliana Ramalho, que deu uma perspectiva muito nova, né, do chamado Talent as Service, que é o talento por demanda, uma nova forma de recolocação no mercado. Então, realmente, para você que perdeu, não perca ano que vem, se Deus quiser e assim estiver, porque é incrível, né? E eu lembro que eu vi o professor Antônio Carlos lá filmando tudo, colocando tudo no Instagram, mas não está tudo no Instagram, porque não tem como. Até porque as emoções foram ao vivo e a cores, foi um evento totalmente presencial. Nessa linha, o que o Fórum revelou sobre o novo papel dos seniores no mundo do trabalho, na inovação e na liderança? Em cima de tudo que a gente já falou, né, qual é esse novo papel, se é que a gente pode chamar de novo? Eu considero que seja esse papel de repositório de experiências, mas não a experiência, eu falei repositório, mas não é bem um repositório. É uma renovação, é uma fonte de mentorias. Eu acho que o papel das pessoas sêniores nas organizações é justamente de
formação dos novos quadros. Perfeito. E estratégico também, Ok, porque na ok. estratégia há que se ter esse conhecimento mais amplo de várias áreas. A gente hoje tem as carreiras muito especializadas Sim. que o mundo exige. Sim. A formação dos mais velhos ainda foi uma formação mais generalista. Então, isso permite também ter uma visão de cenário. Agora a gente está enfrentando essas questões de taxas, disso, Sim, daquilo. Eu fico sim. pensando, eu digo, precisaria chamar um conselho que acho que não temos mais, que era um conselho da República, Sim. não é? Não tem mais quem possa compor, mas precisaria um conselho de economistas, de tal, que passaram por toda essa Perfeito. transição brasileira para, justamente, vamos dizer assim, tirar linhas de ação. Não é que vai fazer o que vão dizer, mas Claro. de estudar, de mapear o cenário com todas as suas possibilidades. Perfeito. Então, eu vejo o papel das pessoas mais velhas nas organizações muito como sendo isso, em todos os âmbitos. Por exemplo, a gente pensa a indústria. Eu estive em um podcast com o presidente do Eduardo Sá. Não é Eduardo Sá? Ah, o Eduardo Sá da Aramita, é o presidente da CIEB. Da CIEB. Isso. Pois é. E ele falando o quê? Foi da KDM, esse Sim. podcast. E ele falando sobre a dificuldade da indústria de ter pessoas jovens que queiram assumir os Perfeito. postos. Uhum. Que tem sido. Então, essas pessoas mais velhas podem ser as pessoas que vão formar esses jovens, porque a dificuldade é de se achar o perfil para aquele cargo pronto. Não é? Mas essa formação ficou perdida, é um elo que se rompe. Então, ela precisa ser valorizada. E as empresas, eu acho que estão começando a perceber isso, porque a rotatividade das gerações mais novas é muito grande. Não é? E há determinados trabalhos que necessitam de uma continuidade, não só até de um ano, mas de muito mais tempo, e que necessitam de que esse conhecimento fique na empresa. Então, estão percebendo que mandar embora aquele profissional de 50 anos, Sim, de 55 anos, de 45 anos, está se mandando, o potencial da empresa está indo ali também. Não é? O conhecimento que foi acumulado, não que vá continuar daquele mesmo jeito, mas é a base para a reinvenção. Perfeito. Thelma, e aí? Papel dos sêniors nas organizações. Pois é, fundamental. Reforçando tudo que a Isabel colocou aqui, né? Eu daria o nome de mentores. Isso. Né? Eles se tornarem mentores líderes mentores dentro da organização, construindo, desenvolvendo essas pessoas. E assim, é fundamental essa diversidade, né? Quando a gente trabalha com ambientes de gerações diversas, né? A gente entende a importância disso. O quanto é valioso você juntar pessoas novas com pessoas mais velhas. Porque essa expertise que a Isabel trouxe, com essa jovialidade, do impulso, elas se complementam. E quando isso se enriquece juntos, há uma explosão, né, de resultado, de satisfação, né? Todos aprendem. Eu dei o exemplo do meu filho com o meu sogro, eu tenho certeza que ele trouxe para meu filho um aprendizado enorme e nem pensar o que ele trouxe. Dá para imaginar o que ele trouxe de aprendizado também para o meu sogro. Sem dúvida. Então, numa relação, é sempre uma relação de troca, Perfeito. de respeito. Então, existem coisas que o mais velho pode trazer, não só de conhecimento específico, mas de valor. Perfeito. Né? Que é fundamental. E que é a maior essa crise, relação. né? A maior crise são crises de valores, né? Exato. A mensagem está clara, né? Eu acho que por bem ou por mal, 50 mais está na parada. Se a gente olhar para questões previdenciárias, né? De toda a sustentação da economia da sociedade, crise de mão de obra, né? A questão de transmissão e capacidade de gestão do conhecimento, em todos os campos, não vamos imaginar que os robôs irão resolver todos os problemas. Pelo contrário, até para se fazer pergunta, precisa ter maturidade. Mas, Fábio, tem Fica à outra vontade. coisa, mais importante, Sim. tão importante quanto Sim, tudo que você está sim. colocando, mas assim, que chama muita atenção. A população está envelhecendo, Sim, né, sim. forte, e assim, as empresas vão ter que saber lidar com esse envelhecimento dentro das Perfeito, suas organizações. perfeito. A Baiana
tem 30% de pessoas 50 a mais no seu quadro. Uhum. Mas ela é dentro da educação e ensino, onde a senioridade ela é extremamente respeitada e valorizada. Perfeito. E é fundamental para o negócio. Uhum. Né? Mas vamos levar isso para outras. Somos a 8ª, eu estou falando somos ainda não Sim. perdi o vínculo com a Baiana, né? Também estou lá Não como consegue, não, consultora, é só né? assim, não. Estou aqui como consultora já. Mas assim, é o 8º lugar em senioridade, nos Entendi. 50 a mais, no Brasil. E ela vem mantendo no ranking esse posicionamento ao longo dos anos, Uhum. certo? E se a gente olhar a média nacional, né, de 50 a mais dentro das organizações, hoje ainda é muito baixa. Sim, Mas sem daqui dúvida. a pouco, o que a Baiana vive hoje será uma realidade das demais empresas amanhã. Perfeito. E o quanto essas empresas estão se preparando, né, estão olhando, tentando identificar estruturas, métodos, né, e atuações onde essa intergeração possa funcionar de uma forma harmônica, Perfeito. produtiva, construtiva para todos, né? Esse é um tema bom para o episódio, né? Como lidar com consumidores 50 a mais. É isso Veja que eu que ia aí é uma falar. outra ótica, né? Uma outra ótica É. é exatamente o quanto a organização vai ser capaz de lidar com esse público se não tiver ninguém desse público dentro da organização. Sim. A gente já viu discussões como essa em algumas empresas. Ó, Só um fica à pouquinho. vontade. Eu ia falar justamente isso, porque o número de alunos Sim, 50 a tem mais está crescido. aumentando. E aí eu vou falar. Eu fiz o curso de Direito, entrei no curso de Direito aos 40, sim, em 1996. Então era como se hoje eu Perfeito. estivesse entrando Isso. agora. Então, éramos eu e outro colega que participou, Luiz Fernando Landeiro, que esteve conosco lá, Sim. falando Sim. de cases que inspiram, né? Eu e ele com mais de 40 anos. Mas hoje, o percentual de alunos acima de 40 anos tem Sim. crescido, inclusive no Cimatec, perfeito. que é da indústria. A coordenadora de pós-graduação nos disse, eu estive lá com ela, que muitas pessoas da própria indústria vão para poder fazer a transição de carreira, sabendo que onde estão não vão poder continuar por muito tempo e querem fazer essa transição. Porque a gente diz assim, eu não sei quantos anos eu vou viver. Quando a gente diz isso, geralmente a gente pensa que vai viver pouco. Eu tenho 69, não sei quantos anos eu vou viver. Será 10? Mas pode ser que viva 20 ou 30 e vai ficar fazendo o quê? Tá entendendo? Vai ficar afastado de tudo, do mundo, de tudo que está acontecendo, não é? Porque se for viver 5 ou 6, tá bom, se for, tá entendendo, acaba. Mas se for viver muito, tem que se pensar que é a nisso, tendência, que hoje né? a tendência é essa. É só a gente olhar a volta. Claro. Hoje em dia, quando morre alguém... 76 anos, Isso. né? E quando 76, morre alguém de 77. 71, 72 anos, se diz, morreu cedo. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, a gente vê isso. Então, a pessoa está com 80, 80 e tantos anos, alguma coisa inserido no contexto, Claro. ela precisa estar interessada. Tem- Pode ser cultivar orquídea. Tem uma frase Mas que tem que traduz ter. muito do que a gente conversou aqui, né? Os 80 de hoje são os 60 de ontem, Uhum. os 60 de hoje são os 40 de ontem, para a gente entender essa revolução. Ó, vocês estão de parabéns, numa objetividade maravilhosa, profundidade, leveza, emoção, razão, e a gente precisa ser mais objetivo ainda para estar Encerrar. fechando. Fórum termina por aqui. Quais são os passos que estão sendo pensados para esse movimento continuar, né? Eu já posso adiantar que só ter essa série desse Sim. podcast já é um movimento muito legal e melhor ainda a gente ter dentro dessa, como parceira, essa ilha de excelência que é a Baiana. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Podem trazer os bastidores, não tem problema. Assim, né? Só lembra que vai ficar gravado, Vai né? ficar Compromisso gravado, público. tá certo, é um compromisso. Eu acredito que a gente não pode parar por aí, não é? A Rede Inventividade, que é um coletivo, as dificuldades são muito maiores, né? E a gente vem sobrevivendo. Vamos fazer 5 anos agora, dia 26. Passada a faixa dos 5 já é bom, né? E a gente fez o primeiro encontro Inventividade em 2021 e o ano passado fizemos o segundo. O nosso é todo virtual, né? Mas com pessoas do Brasil todo. Está lá gravado. Então, assim, eu acho que é um compromisso de continuar aqui com esse podcast
que tendo essa possibilidade da gente estar aqui na Baiana, essa parceria que eu acho que nos abre muitas alternativas, inclusive com profissionais da casa, para falar sobre esse tema, talvez com estudantes. Vocês não sabem, né? Eu sou da rede Inventividade, então inventar coisa é comigo, e Maísa gosta, e Maísa também gosta de inventar, então, e Maísa... invenção e idade juntos. Maravilha, a invenção é aqui, e Maísa gosta, e tem uma questão de Maísa que é a capacidade de objetivar as coisas, e de botar aquilo ali no papel. Né? E achou Rodrigo, né? Que soma ali. Então, eu acho que a gente pode fazer muita coisa e que a gente vai fazer, porque é um compromisso de vida. Só assim para aproveitar, em algum momento, né, já apareceu, vai aparecer, além de page, né, nossa, então conteúdos onde vocês vão poder ter acesso, a fanpage, né, não só a fanpage, essas questões todas desses materiais que vocês estão. Thelma, eu já vou, fica à vontade para comentar sobre essa questão, mas já vou lhe pedir sua mensagem final, né? Então, assim, qual foi a mensagem mais potente que você acredita que foi deixada pelo Fórum 50+? E se você tiver uma frase, uma reflexão, para que possa deixar aí como provocação, não só para os 50+, mas para os menos 50+, para a sociedade, para as lideranças das organizações, para os netos, para as novas gerações, ou seja, né? Qual foi a mensagem mais potente do Fórum e que frase, que reflexão você quer deixar como mensagem final? Nossa, eu acho que o Fórum Só pergunta difícil, hein? Só pergunta difícil. Mas eu acho que o que eu deixaria de frase é acredite em você. Né? Acredite mesmo, porque todos nós temos potencial, né? Todos nós temos habilidades e competências, né? E foque na sua potência, foque nas suas habilidades e construa o mundo do jeito que você quer. Muito legal. Né? Dentro das suas possibilidades. A gente não transforma o mundo, a gente transforma sim. A gente transforma quando a gente se movimenta no nosso entorno. Né? E é por isso que esse movimento não pode parar. Perfeito. Ó, como eu disse, não tem intervalo para hora comercial, mais agradecimentos, né? Agradecer muito a Turismar, né? Sim. Turismar é uma coisa maravilhosa. Nossa. É uma das proprietárias, Mayra, que foi minha colega da Fax, quando eu me formei em administração. Né? O seu marido, que é o João Carvalho, que é inclusive presidente do Conselho das Obras Sociais de Manduci, uma agência de turismo especializada, inclusive, em viagens para a terceira idade, que foi um show de parceira, né? Então, a gente mal tinha acabado o fórum, eu recebo uma ligação dizendo estamos com vocês no próximo. Então, esse tipo de questão, como também Vitor disse publicamente, né, presidente da BRH Bahia, que tem esse compromisso. Então, mais agradecimentos. Só uma mensagem final. Eu quero pegar, aproveitar a fala de Thelma para falar mais uma vez da grande força que é a colaboração. A gente tem que acreditar, precisamos acreditar em nós mesmos, mas principalmente nessa fase da vida, estar com outras pessoas, estar em rede, profissionalmente, afetivamente, é muito importante e faz toda a diferença. Sem dúvida. Nós estamos aqui, por exemplo, recebendo esse apoio da Baiana, não é? Deixar uma mensagem especial para a reitora, doutora Maria Luísa Soliani, né? Que tem uma visão de mundo avançada, não é? Uma visão de futuro muito, muito arrojada, e que consegue enxergar essas tendências e trabalhar para nutri-las, né, para que cresçam e prosperem. Então, quando a gente está com parceiros, como a gente esteve no fórum, como a gente está agora, não é? A gente sempre progride. Isso vale para a vida da gente também. Então, a gente fala muito você e tal, e tal, e tal, mas uma coisa, Romero diz muito isso, a gente não precisa estar sempre com as mesmas pessoas, que a gente às vezes quer encontrar, por exemplo, na família, tudo. A família tem seu papel, é importantíssimo, e é nossa fonte de amor, é nossa fonte de sustentação. Mas a gente tem o grupo dos antigos colegas, que é uma guerra ideológica, isso e aquilo, mas para alguma coisa a gente ali também tem uma fonte de sustentação. Tem os vizinhos, tem o amigo da caminhada, então a gente tem que estar com outras pessoas,
também criando redes. Não é? Isso faz com que nossa autoestima seja reforçada, porque é uma troca, a gente tem algo a oferecer e recebe também, mas a gente sempre tem algo a oferecer, isso nos valoriza. Às vezes a gente acha, o que é que eu ainda vou fazer? Mas vê que aquilo teve um impacto. Então, estar nesses ambientes de colaboração, de construção coletiva é muito importante. E eu acredito muito que nosso projeto, ele já é um sucesso e vai se firmar e crescer muito porque ele tem essas bases. Maravilha. Eu queria dizer que muitas mensagens fortes, não ao isolamento, né? Saia de casa, conviva, busque gente nova, reinvenção, acredite e valorize seu passe, seus ativos. Importância da sociedade rever aí uma série de práticas, políticas e olhares, como também as organizações. Queria agradecer muito a vocês duas em particular. Vocês são realmente assim inspiradoras, né? Do profundo ao mais leve, do pragmático ao mais passional em cada fala. Agradecer mais uma vez essa parceria da Escola Baiana de Medicina, na figura principalmente da sua reitora, doutora Maria Luísa, né? E aqui do professor Antônio Carlos, que nos está dando todo esse apoio. E dizer a vocês que, mais do que convidar para os próximos episódios dessa série maravilhosa do podcast Fora dos 50 Mais Diálogos, se você quer fortalecer essa causa, você precisa fazer isso e para essa tela, tá? Que é exatamente a questão de fazer com que as pessoas enxerguem isso, fazer com que as pessoas discutam isso. Então, assim, compartilhe ao máximo conteúdos como esse. E agradecer mais uma vez essa turma aí da excelência, André, Israel e todos também, né, Rodrigo, porque nada se faz sozinho. Sim. Tudo se faz com muita unidade, somente um grande desafio. Obrigado e até o próximo.